Então comecei a estudar física quântica, neurociência e genética, e as peças começaram a se encaixar. Fui construindo um modelo de compreensão e me fiz a pergunta fundamental: será que mais alguém já fez isso? Aí viajei para 17 países diferentes e entrevistei pessoas. Uau! Entrevistei centenas de pessoas com doenças graves, tratadas de forma convencional ou alternativa, que continuavam iguais ou até piorando. De repente, essas pessoas melhoraram. Então, qual era a causa por trás desse efeito? As histórias e o que eu aprendi eram tão impressionantes que voltei a estudar neurociência, porque a mente aparecia como o fator decisivo. Não era dieta, não era abstinência, não era nada disso. Era esse elemento mental. Aos poucos percebi que havia 4 pontos em comum entre esses casos. Escrevi um livro sobre isso e pensei: se isso funciona para pessoas doentes, de todos os lugares, cores, raças, gêneros, orientações, então eu precisava ver se dava para reproduzir o resultado. Então pensei: ok, vamos ensinar isso e ver se conseguimos repetir o resultado, porque isso é ciência, certo? Quais eram os 4 pontos em comum? O primeiro é que todos acreditavam e aceitavam que existe uma inteligência dentro deles, que é o que dá a vida. As pessoas que você entrevistou que tinham doenças e conseguiram superar? Não, eram pessoas com câncer, esclerose múltipla, lúpus, Parkinson. E Sim, melhoras espontâneas, o que chamam de remissão espontânea. acreditavam que existia essa inteligência? Elas sentiam que havia uma força Sim. de vida invisível à qual estavam ligadas. Em algum momento se sentiram desconectadas e, quando receberam o diagnóstico, despertaram e pensaram: eu preciso me reconectar, voltar para a minha essência. E começaram a criar uma relação com isso, como se cria com qualquer pessoa. Isso leva tempo, exige presença, conexão, experiência. Todos esses elementos são importantes, então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que perceberam que a má gestão das emoções e dos hormônios do estresse foi o que começou a criar a doença. E para contexto, estresse é quando o cérebro e o corpo saem do equilíbrio. Estresse é quando o corpo sai da homeostase. Temos um mecanismo inato que nos traz de volta à ordem. Então, se alguém te fecha no trânsito, você reage na hora, mas uns 15 minutos depois se acalma e segue dirigindo. Todos os organismos da natureza lidam bem com estresse curto, situações rápidas de emergência. Mas quando é o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, Se você reage como se um tiranossauro Rex estivesse te perseguindo, você não usa 20% da energia, usa 100%. E é isso que acontece quando você reage ao trânsito. 200%, sim. Ou quando reage daquele jeito ao colega de trabalho sentado ao lado. Exato. Você liga esse modo de emergência o tempo todo, e o que era adaptativo vira algo destrutivo. Quando você aciona a resposta de estresse e não consegue desligar, caminha em direção à doença, porque ninguém aguenta viver em modo de emergência crônico. E o ser humano consegue ativar essa resposta só de pensar nos problemas, produzindo os mesmos efeitos biológicos. Essas substâncias dão um pico de energia no cérebro e no corpo, e as pessoas ficam viciadas nessa descarga. Aí usam os problemas e situações da vida para reforçar esse vício emocional. Precisam do emprego ruim, do relacionamento ruim, e acabam viciadas numa vida de que nem gostam, Por que nos agarramos a esse emprego ou relacionamento ruim e fica preso nisso? porque vira uma resposta condicionada. Quando você se irrita com um colega, seu cérebro e seu corpo disparam uma carga de energia. E assim que essa ativação começa a cair, o cérebro automaticamente puxa de novo a imagem do colega. Para quê? Para dar ao corpo a próxima dose de reação química. Um choque. Esse choque. E de repente, a pessoa fica viciada nos próprios pensamentos. Muitas dessas pessoas perceberam: meu Deus, estou administrando mal minha atenção e minha energia. Preciso ir além do meu passado, além dessas emoções. Eu tenho que fazer mudanças grandes, quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui. Preciso parar de ser essa mesma pessoa. Isso é lindo na teoria e na filosofia, mas mudar é muito difícil. Porque quando você volta para a rotina, vê aquela pessoa, entra naquele lugar, revive aquela experiência, muita gente reage no automático, em pensamentos e sentimentos, a tudo no ambiente. O ambiente passa a controlar como a pessoa pensa e sente. E elas perceberam que, para mudar, Você precisa mudar o ambiente. elas teriam que ser maiores do que o ambiente,
maiores que as condições do mundo e que as circunstâncias. E ter consciência disso toda vez. Ficar atento, bem consciente. Para pensar diferente e não reagir desse jeito. Exato. Não vou voltar atrás. Porque no momento em que você reage emocionalmente, a emoção é um registro do passado. Se ela dirige seus pensamentos, você passa a pensar a partir do passado. E se acredita que os pensamentos têm a ver com o seu destino, assim você só cria mais do seu próprio passado. Esses ciclos de pensar e sentir e pensar, condicionam o corpo para ser a mente daquela emoção. O corpo passa a acreditar em nível inconsciente que o mesmo passado está acontecendo 24 horas por dia, o ano inteiro, e isso tem uma consequência importante. Pesquisas recentes mostram que o gene sozinho não cria a doença. É o ambiente que manda o sinal para o gene e, assim, a doença se manifesta. O ambiente emocional ou o físico? O seu ambiente, qualquer tipo de reação ao ambiente. Mas, se você reage emocionalmente sempre do mesmo jeito, está acionando o mesmo gene da mesma forma e caminhando para um destino genético. Os hormônios do estresse apertam os botões genéticos que geram doença. Se você consegue ligar a resposta de estresse só com o pensamento, então o pensamento pode te adoecer. E se pode te curar, também pode te curar. Essas pessoas perceberam que a repetição de pensamentos e sentimentos as levou a viver emoções como culpa, que já nem eram reconhecidas como culpa, mas como isso sou eu. No momento em que decidiram mudar, entenderam que qualquer mudança verdadeira seria desconfortável, dolorosa, porque é sair daquilo que é conhecido. Você vai deixar o que é familiar, por pior que seja, e dar um passo no desconhecido. Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, ainda assim dói sair dessa dor. Sim, porque tem gente que parece feliz sendo infeliz. Certo. Elas preferem se agarrar ao próprio sofrimento do que arriscar uma nova possibilidade. Essas pessoas pensaram, eu não tenho nada a perder. Então decidiram, eu topo ficar desconfortável e entrar no desconhecido. E esse é justamente o melhor lugar para criar algo novo. Quando o corpo está condicionado e vira a própria mente, mudar significa ser maior do que o corpo, maior do que esses condicionamentos. Como tornar-se maior que o corpo? Papo de outra conversa, mas deixa eu só fechar essa ideia primeiro, ok? Tá bom. O terceiro ponto foi, agora que eu sei que preciso quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui, não posso mais cuidar mal dos meus pensamentos e sentimentos. Tenho que mudar como ajo, como falo, e ficar consciente de como funciona no automático. Porque aos 35 anos, uns 95% de quem somos é um conjunto de comportamentos memorizados. Como se fosse um programa de computador, reações emocionais, crenças e percepções inconscientes. Então, o primeiro passo para mudar é ficar consciente de como você pensa, notar como age, perceber como se sente. Só o fato de observar esses estados da mente e do corpo já começa a te separar do velho programa. Aí você vira a consciência que observa o programa. Quanto mais consciente fica de quão inconsciente era, é como acender um fósforo num quarto escuro. Isso gera um caos enorme no cérebro e no corpo. É desconfortável, então muita gente volta para o vício emocional de sempre. Pro isso aqui eu já conheço, é mais fácil. Mas essas pessoas pensaram, ok, agora eu preciso mudar mesmo, preciso me reinventar. Isso é muito importante, porque elas começaram a refletir. Quem eu admiro na história? Quais são as grandes pessoas, os modelos que eu posso seguir? Que qualidades e características essas pessoas têm? Como eu vou mudar? Essas são perguntas de lobo frontal, que ativam o centro criativo do cérebro e acalmam o centro emocional. Então começaram a pensar, como eu teria que ser, na nova vida, se fosse realmente me curar? O que eu teria que mudar em mim? Existe um fenômeno interessante. Se você fecha os olhos e começa a imaginar que está fazendo algo, como um atleta que repete a jogada mentalmente antes do jogo, você está ensaiando dentro da mente. Quando você ensaia mentalmente algo com presença total, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Ele começa a se organizar como se você já estivesse praticando aquilo há dias, mesmo sem ter feito de verdade. Então o cérebro deixa de ser só um registro do passado e passa a ser um mapa para o futuro. Você está preparando o cérebro. E isso virou a base de muitos estudos, como os experimentos com pianistas. Por exemplo, pegam um grupo de pessoas que nunca tocou piano e dividem em dois grupos. Um grupo aprende escalas e acordes com uma mão, fazem um exame de cérebro, e essas pessoas treinam 2 horas por dia durante 5 dias. No final desses 5 dias, quando o cérebro é reexaminado, aparecem novos circuitos reais do outro lado do cérebro. Nada mágico. Aprender algo novo é criar novas conexões.
Você recebe instrução, envolve o corpo e reforça isso. Quando o corpo participa, você tem uma experiência, e a experiência enriquece o cérebro. Presta atenção, repete, dispara e conecta neurônios, formando novos circuitos. Já o outro grupo vem pelos mesmos 5 dias, faz exame antes e depois, mas só fecha os olhos e ensaia mentalmente tocar aquelas mesmas escalas e acordes. No fim dos 5 dias, o cérebro deles desenvolve praticamente a mesma quantidade de novos circuitos que o grupo que tocou de verdade. Ou seja, eles mudaram o cérebro só de pensar diferente. E o cérebro parece o de alguém que praticou piano por 5 dias. Quando sentam diante do piano, mesmo nunca tendo tocado, conseguem executar aquelas escalas porque o cérebro já está preparado. Do mesmo jeito, ao ensaiar mentalmente quem querem ser, que qualidades terão, e entrar nesse estado criativo, elas começam a instalar os circuitos de uma nova personalidade. E uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal. A próxima pergunta é: isso muda o corpo também? Pegam então um grupo de homens e pedem para fazer rosca direta, com um braço, só na imaginação, adicionando a emoção de ficar mais forte, mais intenso, por 1 hora por dia durante 2 semanas. No final de 2 semanas, há um aumento de cerca de 13,5% na força muscular. Uau! Eles nunca levantaram um peso de verdade, o corpo mudou só com o pensamento. Ó, Essas pessoas começaram a reprogramar cérebro e corpo e, de repente, a agir diferente. Como instalaram novos circuitos, passaram a pensar diferente, naturalmente, a sentir diferente. Não sentiam mais tanta dor e até começaram a gostar mais de si mesmas. Quando passam a viver outra emoção, sentindo alegria e gratidão antes mesmo da cura acontecer, não ficam esperando a cura para se sentirem bem. Primeiro sentem gratidão e alegria. Aí o corpo começa a acreditar que já está curado, porque sente a emoção antes da experiência física. Se o ambiente é que aciona o gene, e o produto final de uma experiência é a emoção, então você está acionando o gene antes mesmo do ambiente. E o que os genes fazem? Genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis por quê? Pela estrutura e pelo funcionamento do corpo. Então você literalmente vira outra pessoa, reduzindo a atividade de genes ligados à doença e ativando outros genes mais saudáveis. Percebi que esse processo de reinvenção é algo que no fundo sempre tivemos capacidade de fazer. O problema é que a gente fica acomodado em certas áreas da vida e para. O quarto e último ponto em comum é que durante esse processo de ensaio mental, elas tinham longos momentos em que perdiam a noção de tempo e espaço, tão imersas que ficavam no mundo interior. Elas visualizavam com tanta intensidade que, quando acendiam a luz ou tiravam a venda dos olhos, achavam que tinham passado 20 minutos, mas já tinha passado mais de 1 hora. Quando você está totalmente focado, atento e presente, de repente sai dessa realidade tridimensional. E ao sair dela, você entra no reino dos pensamentos, que é o chamado campo quântico. No campo quântico, todas as possibilidades existem. Então essas pessoas estavam se conectando a um campo de informação ligado àquele primeiro princípio, uma inteligência invisível que está dentro de nós e ao nosso redor, ao mesmo tempo pessoal e universal. É um campo unificador que governa tudo que é material. E se você quer mudar algo no corpo, precisa ir além do corpo para curar o corpo. certo. Porque se é só o seu corpo tentando curar o próprio corpo, dá para garantir uma coisa: vai levar tempo. Você está jogando pelas regras da física newtoniana. Quando joga pelas regras da física quântica, a energia é que manda na matéria. Se você muda no campo, as mudanças neurológicas, biológicas, químicas, hormonais e genéticas vêm em cascata como consequência. Acelera Sim, tudo. acelera, exatamente. Você faz em menos tempo porque está mais conectado a um nível de realidade que não obedece ao tempo. A maioria de nós ainda carrega os fardos e crenças financeiras que aprendemos quando éramos crianças. E algumas dessas crenças são: dinheiro é estressante, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro faz as pessoas brigarem, dinheiro não cresce em árvores, não podemos pagar por isso. Vivemos desses velhos roteiros de dinheiro.